prática. Quem quiser tirar foto e me marcar depois, né? Deixar a lousa aqui, né? Eu tô achando que é definitivo, eu tô fazendo uma força aqui. Taca mais spray. Não, é definitivo. Eu acho. Até tirite. Você assistiu aquele filme Os Estagiários? Eu assisti. Colocaram o desenho lá no vidro, tudo é caneta permanente. Ficou lá no Google pra sempre o negócio. Eu tô achando que essa aqui é uma. Vocês não me zoaram, não? Bom, É só o Eduardo dessa lousa. espero que seja melhor. Não, tem que comprar um produto que apague a caneta. Uau, eu entendi. Não, é 20 mesmo. Antes da prática, ficou mais alguma dúvida? Não? Para a gente entender o presente aqui ou agora, uma coisa muito importante é a respiração. Então, assim, por exemplo, se você for deitar, eu, por exemplo, eu tive ansiedade. Então, assim, eu chegava a deitar 10 da noite e eu ficava pensando em tanta coisa, mas tanta coisa, que ia dormir 2 da manhã. E eu acordava às 6 da manhã. Então, assim, dormia 4 horas, aí acordava, ia na academia, no trabalho, depois na faculdade. Fiz isso aí por mais ou menos uns 10 anos, né? E aí, eu vim, naquela época, eu era da área de TI, eu cheguei a trabalhar na CPQD, e aí eu comecei a estudar algumas coisas de PNL, Programação Neurolinguística, tem até aí no cartão. E aí eu comecei a estudar um pouco sobre o funcionamento do corpo, tudo, e descobri que a respiração é um ponto muito importante para a gente limpar a nossa mente. Então a gente pensa em tantas coisas, pensamento 1, pensamento 2, pensamento 3, e aí nenhum pensamento terminou. Você pensou em 5, 10 coisas no trabalho também, né? Todo mundo aqui consegue terminar certinho que começou, começa umas 3 coisas ao mesmo tempo, fica cada coisa inacabada. 3 é pouco. Umas 10. E nem aquele desenho de quem tem 8 braços, né? Aqui telefone com cliente, aqui telefone com A fornecedor. Tatiana, além de ter 8 braços, ela tem umas 15 pernas. Você começa a fazer umas 30 coisas ao mesmo tempo, né? Isso é um sintoma da ansiedade. Querendo ou não, atrapalha na produtividade, entendeu? Porque tem muita pesquisa que fala disso. Tem pessoa que tenta me convencer que consegue fazer 5 coisas ao mesmo tempo, não tem como. É assim, você tem que começar uma, terminar, começar outra, terminar, começar outra, terminar. Eu já tive um lugar que eu trabalhei que o chefe falava assim, eu sou multitarefas, eu consigo atender um telefone aqui, ao mesmo tempo, responder um e-mail aqui, chamar o cara lá da porta e falar, não, você não consegue. As 3 vão estar 50% um, 70% outro, 90% outro, mas nenhuma acabada, de 3 que você começou. Começa a fazer uma e começa a terminar essa uma. Eu fui dando uma consultoria para ele de ansiedade, né? E aí ele começou a melhorar essa questão, porque antes ele trabalhava das 6 da manhã às 10 da noite, era o dono da empresa. Então, assim, ele não tinha vida nenhuma. Eu falava assim, mas você não pode levar coisa para casa. Tem até um conceito do coach que fala assim, menos esforço e mais resultado. A CPQD, tem até um nome em inglês que eu esqueci, usa bastante disso. Então, assim, isso é uma questão da ansiedade. Como a gente está nesse mal do século, a gente começa um monte de coisa, o chefe também geralmente não passa uma coisa de cada vez. Então, assim, se você for absorver o que ele fala, anota, vai lá, ô chefe, vamos por uma ordem, quero começar uma e terminar outra. Pode ser, qual que é mais importante? Vamos priorizar? Bom, vou começar essa e terminar essa. Segundo mais importante, esse, terceiro mais importante, aquele. Né? Então, assim, tem que começar uma coisa por cada vez. Quando você começa a prestar atenção no seu fluxo de respiração, o oxigênio é o principal conector do cérebro. Então, você limpa a sua mente. Então, aí, estudando o PNL, desde aquela época que eu estava dormindo pouco, por causa da ansiedade, eu deitava e começava a montar minha respiração. Até uma prática que vocês fazerem hoje de noite. Deita, então, todo mundo aqui falou que dorme pouco, por causa de ficar pensando em umas coisas. Então, assim, deita, começa a pensar na respiração. O ar entrou, 1, o ar saiu, 2. Não precisa soprar, nem... Não, só pontuar. 1, 2, 3, 4. Vai contando. Ai, vem um pensamento. Deixa o pensamento pro lado, volta a contar. 1, 2, 3, 4. Com isso, uma prática extremamente simples, que você começa a viver o presente, o aqui e o agora, e aí começa a parar aquele monte de pensamento, te dá uma sensação boa, de tranquilidade, e você começa a pegar no sono. Então, realmente, é uma prática bem bacana. Aí depois vocês me chamam no WhatsApp, eu posso melhor essa questão. Bom, vamos para a prática? Eu faço essa respiração na hora de dormir, quando eu estou com sono.
Quando eu tô com insônia, eu faço a respiração aí, Ah, que legal, você já faz? Já. E vai bem mais fácil, né? É, mais rápido. Às vezes eu tô acelerado. Esse é o jeito da respiração para ficar mais calma. Ah, excelente. Ah, já estamos longe. Não, mas nossa, eu ganhei muitas horas de sono. Mas é. Porque eu antigamente eu ficava com aquele turbilhão de pensamentos, o que aconteceu, eu devia ter feito isso, o que vai acontecer, eu vou fazer aquilo, você se precave por uma coisa que às vezes nem acontece. Mas e se aquilo, acho que esse ano a palavra que o ser humano mais pensa. E aí nisso eu ia deitar 10 horas, pegava no sono 3 da manhã, e eu acordava às 6. Ou seja, eu só ficava pescando assim, durante o trabalho, durante a faculdade, em todos os lugares possíveis, né? Aconteceu hoje, acontece várias vezes isso comigo, mas hoje aconteceu, eu coloquei o telefone na tomada e eu fiquei pensando, eu preciso tirar da tomada, preciso tirar da tomada. Aí eu fiquei pensando, da meia-noite às 3 da manhã, dei só às 3 que eu tirei da tomada, aí que eu consegui dormir. Que aí eu consegui descansar, né? Mas você queria tirar porque ela tem uma coisa de... Tirar da tomada. Pegar fogo. Eu pensei nisso. Não, é que eu não gosto de deixar ele muito tempo carregando, pra não ser a bateria. Eu tiro da tomada, eu carrego, Deus eu simplesmente eu tiro, eu não deixo ele explodar. E daí ele fica bem do meu lado, daí fiquei pensando até umas 3 da manhã, aí eu acordei, tirei, tô no dor de quadricada, e depois descansei, só que agora eu estou com sono. É dormir um pouco. E, por exemplo, eu já tive uma situação em que, vamos supor, você trabalha em qual setor? Eu sou a diretora de Comunica. A diretoria. Então, assim, que você pensava assim, vamos supor, o cliente pediu uma coisa, e aí você teve uma ideia, e aí você falava assim, não, eu tenho que terminar eu tenho que anotar essa ideia antes de dormir. E quando você não anota, você não dorme. Já aconteceu uma coisa dessa aqui? Já. Toda hora. Já aconteceu com mais alguém? Sim. Faz o né? Eu deixo o caderninho em cima da mesa, sempre com as coisas importantes. Um bilhetinho pra poder anotar. Marcado bem com marca-texto, assim, aquele verde bem Colorido, já não esqueci. Quando eu era da área de TI, eu não sabia o que eu tinha que fazer no código-fonte lá. Aí acordei de noite, nossa, tem que fazer tal coisa. Eu anotava assim, sabe? E, dormir Assim, ó, a gente faz. Eu e ela somos meio que iguais. Na parte de trabalho é Achei assim. legal finalizado em vermelho, tá? É tudo isso. Uma né? letra exemplar, ao contrário da minha. Oi? Uma letra exemplar, ao contrário da minha. Isso é o que acontece com muitas pessoas, né, hoje em dia, porque você começa a remoer o que passou, você começa a pensar nos exercícios do futuro, não vive o presente, e aí o que acontece é que você começa a perder os noites de sono. Deixa eu ver se eu estou até 10. Bom, vamos à prática. Fecha os olhos. Todo mundo. Fique em uma posição confortável, se quiser deixar o celular debaixo da cadeira, acho que é melhor, porque senão a atenção de vocês vai para o celular. Vai ficar com medo do celular, vai ficar com medo do celular cair no chão, né? Então, melhor deixar o celular no chão. Deixa tudo no chão, fique em uma posição confortável, pode ser a mão sobre a perna, em qualquer lugar. Fique com os olhos fechados. Não tem problema se eu não dormir, não? Tem, sim. Tem? Não, mas depois tem um cafezinho aqui. Nesse momento, fiquem com os olhos fechados. Está todo mundo com os olhos fechados, tá? Quando você fecha os olhos, mantenha os olhos fechados, tá? Quando vocês fecham os olhos, vocês olham para dentro. E aí, tudo que é de fora, tudo que é externo, começa a ir embora. Agora, começa a contar a sua respiração. Pensa como se fosse uma luz azul. Pensa um ar entrando e um ar saindo, que é uma neve escura. O ar entrando, o ar saindo. Agora, nesse momento, só presta atenção no ar entrando e no ar saindo. Algumas pessoas continuam com os olhos fechados. Algumas pessoas acabam assim, querendo se coçar, querendo se ajeitar, porque não estão à vontade, porque infelizmente os pensamentos estão mais fortes do que qualquer outra coisa. Mas isso é prática, tá? Logo vocês vão ficar tranquilos. Então permaneça os olhos fechados, prestando atenção na respiração. Não pense em mais nada ao seu redor, não pensa que tem a mente jogando, te olhando, vocês podem ficar à vontade. Agora vamos fazer o seguinte, vamos contar 10 vezes junto, puxa o ar do nariz e assopra o ar com a boca. Aí você imagina um ar entrando azul e uma névoa escura saindo, um pensamento negativo. Entrou o ar bom e saiu o ar ruim. Vamos fazer junto 10? Vai.
Assopra. Isso, mais uma vez. Puxa o ar com o nariz. Solta o ar com a boca. Mais uma vez. Puxa o ar com o nariz. Esticando o peito. Solta o ar com a boca. Agora puxa fundo. O ar com o nariz. Solta o ar com a boca. Mais uma vez. Puxa o ar com o nariz. Solta o ar com a boca. Mais uma vez. Puxa o ar com o nariz. Solta o ar com a boca. Cada vez que você puxa o ar, você imagina, puxa o ar até encher o pulmão, pensa no pulmão enchendo. Depois, quando você solta, imagina ele saindo. Aí você puxa o ar mais uma vez com o nariz e solta o ar com a boca. Vamos junto. 5. Pensa no número azulado. 4. Agora só presta atenção na minha voz e na sua respiração. Não pense em mais nada ao seu redor. 3. Mais uma vez. 2. 1. Agora, cada vez que você puxar o ar com o nariz, você vai imaginar uma luz azul entrando, uma energia boa entrando. E cada vez que você soltar o ar, não precisa mais assoprar, só fica no fluxo normal. Cada vez que você soltar o ar, você vai imaginar qualquer preocupação indo embora, qualquer coisa que você não gosta indo embora, qualquer energia negativa indo embora. Então pensa assim, ar bom entrando, ar ruim saindo. Ar bom entrando, ar ruim saindo. Pode continuar com os olhos fechados. Pensa nesse fluxo, o ar entrando, o ar saindo. Agora, pensa que você está em um ambiente de segurança, que você está em um lugar que você se sinta seguro, que você se sinta bem, que você se sinta aconchegado. Esse lugar pode ser qualquer um. Já vi pessoas falando que um lugar de segurança é a casa quando era criança. Já vi outras pessoas falando que um lugar de segurança é a igreja. Já vi outras pessoas falando que um lugar de segurança é a escola. Cada um tem o seu lugar de segurança. Ainda prestando atenção no ar entrando, no ar saindo. Imagina você nesse ambiente de segurança. E agora, imagina que você está numa praia. Pensa no som do mar, pensa na brisa do rosto, pensa você totalmente amortecido, totalmente relaxado, anestesiado, corpo e mente totalmente tranquilo. Se você está aproveitando para caramba esse momento. E agora imagina que você está pisando em uma praia com areia calminha, com areia tranquila, a areia está em uma boa temperatura, a brisa está em uma boa temperatura, e você começa a andar nessa praia. Mantém com os olhos fechados. Pensa você andando. Seguindo o processo. Agora é só questão de emocional, não questão emocional. Presta atenção no ar entrando, no ar saindo. Você está andando nessa praia. Você está andando, você entra no mar. A brisa está boa no rosto. Seu corpo e mente estão totalmente amortecidos, totalmente anestesiados. E agora você entra no mar. Quando você entrou no mar, você sente que todos os seus problemas saíram, que todo o seu corpo se amorteceu, se anestesiou. E conforme você vai andando nesse mar, você pensa que tem um espaço da água que está mais escuro. Esse espaço mais escuro seria todos os seus problemas indo embora. Todos os seus problemas cada vez mais distantes. Ainda mais distante. Os problemas já estão lá em alto mar, já estão bem distantes de vocês. Cada vez que você fechar os olhos, vai vir essa sensação boa. Você fecha o olho, nem se for por 2 segundos, vai vir essa sensação boa. Vai vir essa sensação de você no mar, de você nadando, do problema indo embora. O problema indo embora, é tudo questão de ponto de vista. Tudo questão de a maneira que você enxerga as coisas. Então, na verdade, está tudo bem, está tudo tranquilo, você está encontrando a respiração, você está sentindo o seu fluxo de respiração. Cada vez mais você sente o mar, sente o outro som do mar, a brisa do rosto. E aí, conforme você vai andando nesse mar, vai saindo todos os seus problemas lá, todos os seus problemas. Os problemas estão longe, cada vez mais longe, ainda mais longe. E agora, sempre quando você fechar os olhos, vai ter essa sensação boa. Você vai lembrar que você tem que cumprir
conectar com sua respiração, você contar o fluxo de ar entrando e o fluxo de ar saindo. E cada vez mais que você presta atenção na sua respiração, que é a parte mais importante do seu corpo, você pode ver que é a hora que você mais vai se sentir leve, mais vai se sentir bem, mais vai se sentir tranquilo. Cada vez mais, durante o dia, a cada meia hora, conta a sua respiração, vê que ela está lá. Se não fosse a respiração, a gente nem estaria aqui. A parte mais importante, nossa célula respira, a gente respira, tudo respira. Você prestando atenção na respiração, você vai ver o presente aqui e agora. Você não vai sofrer por antecedência, e você também não vai remover o que passou. Agora, curte esse momento, aprecie, com os olhos fechados. Pense que você está no mar, está tranquilo, está amortecido. Cada vez mais amortecido. Ainda mais amortecido. Agora você sai do mar, anda um pouco na praia, continua andando. Você está se sentindo muito bem, se sentindo renovado, amortecido e anestesiado. Cada vez mais anestesiado. Ainda mais anestesiado. Essa sensação boa vai sempre vir quando você fechar os olhos. Vai sempre vir com toda a força, com bastante força. Agora ainda mais um pouco, aprecia aí, o mar tem uma vista muito bonita, um som bom, uma temperatura boa, a areia está com uma temperatura boa, está tudo muito confortável. E nesse momento vocês não têm problema nenhum. Nesse momento é só tranquilidade, só o corpo sem dores nenhum, só a mente sem pensamento algum. Continua andando, você se sentindo cada vez melhor. Agora aprecia um pouco esse momento. Aprecia, sente ele. O sol está numa temperatura boa. Você ouve agora os mínimos detalhes do som do mar. Você sente uma brisa boa no rosto. Você sente a areia no pé. E o céu está bem azulzinho, a areia está limpinha. Você volta a entrar no mar. Cada vez que você anda dentro do mar, seus problemas vão embora, vão para lá. Está longe, cada vez mais longe. Ainda mais longe. Agora sente o ar entrando, o ar saindo, o ar entrando e o ar saindo. Vamos fazer isso 10 vezes, o ar entrando, o ar saindo, o ar entrando, o ar saindo, 2, o ar entrando, o ar saindo, 3. Cada numeração que eu vou fazer é o ar entrando e o ar saindo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora aos poucos começa a voltar, mexe um pouco o pé, um pouco a mão, mexe o pescoço, voltando em 3, 2, 1. Pode abrir os olhos. Por isso que trouxeram um café extra aqui. Bom, vou compartilhar um pouco a experiência. Não sei se eu pergunto para todo mundo, vou perguntar para o pessoal do meio, que eu não perguntei. Você conseguiu se render? Você lutou um pouco contra? Você se coçou, uma coisa assim? Ou você desde o começo ficou bem? Pode ser as duas. Ficou bem? E você? Eu não. Não? Queria lutar. Você lutou contra? É? Isso nem é prática. Isso acontece. No começo foi bem calmo, mas no final começou a dar coceira. Você, né? E você? Eu no final fiquei mais de boa, mas no começo eu fiquei nervosa. Alguém aqui não se sentiu à vontade porque pensou, não sei, será que eu fecho? Será que alguém está me julgando? Alguma coisa dessa língua? Eu pensei que tava É normal esse tipo de pensamento quando é em grupo, né? Quando é particular, às vezes você fica mais tranquilo, sabe? Alguém mais teve esse tipo de pensamento? Quem aqui se sentiu bem à vontade desde o começo? Levanta a mão. eu quase dei amor. Eu comecei a me mexer quando eu tava querendo dormir já.
está assim, sem, número 100, né? Sem ser 100 de manteiga. Sem sintomas físicos da ansiedade. Então, um desses sintomas é, às vezes, dá dor no peito, às vezes parece que é um problema cardíaco, mas coração está ótimo. Às vezes dá uma coceira, às vezes dá dor de cabeça, às vezes dá náusea, às vezes dá ânsia. Então, assim, tem uma lista enorme, mais de 100 itens que a ansiedade traz. Eu tenho todas essas que você falou. Não tenho 100, mas pelo menos as que você citou. A dor no peito parece que é problema. Dor de cabeça, náusea, dor de cabeça é tanto que dá vontade de vomitar às vezes. Às vezes dá. Meu tio morreu disso. Que tio, menina? Essas coisas assim, nossa. Não teve nem um tio que morreu, não. Mas você vai ter uma filha que vai morrer. A ansiedade, ela leva a uma depressão, né? Leva. A ansiedade, eu falo que é uma pré-depressão. Então, assim, a ansiedade é o aceleramento. Então, assim, nós somos pensamentos acelerados, existem perfis que querem fazer tudo de todo mundo, por exemplo. Então, assim, eu falo que é abraçar a cruz dos outros, né? Então, assim, por exemplo, você tem uma função, não necessariamente no trabalho, pode ser em casa, em qualquer lugar. Geral, né? Geral, assim, na academia, assim, em qualquer lugar. E aí você não consegue fazer só o seu, você tem que fazer os outros. Então, vamos supor, assim, sei lá, você está no shopping comprando uma coisa, aí tem uns 3 amigos que querem comprar alguma coisa, você escolhe para eles, você paga para eles, sabe? Então, assim, aquele pensamento acelerado, a ansiedade. A depressão é quando chegou até o pico e não puxou. Está lá para baixo. Então, a depressão você já fica mais quieto, você não fala muito, às vezes chora muito. A ansiedade fala demais. A depressão é o oposto, então não fala nada. Então, assim, por exemplo, teve até uma coisa que eu esqueci de comentar aqui, que as pessoas, elas às vezes têm uma máscara, né? Então, assim, teve uma academia que eu trabalhei, que o personal trainer era o cara mais alegre do mundo. E aí, bom dia, tudo bom? O cara super pra cima. Eu falei, caramba, o cara é energia alta, né? Pra cima. Aí, depois de um tempo, ele pegou um afastamento. Eu falei, por que ele pegou um afastamento? Foi de depressão profunda. Pro psiquiatra dar um testamento desse é realmente bem forte. E eu achei a coisa mais estranha do mundo. Eu falei, mas como é que isso é possível, né? Na época eu não era da área, mas eu comecei a estudar sobre. Eu falei, pô, mas a pessoa é tão pra cima, tão feliz, mas na verdade isso é uma máscara para a sociedade. Chega em casa, é totalmente oposto, sabe? Eu sempre fui pra cima, né? Eu sempre gostei de brincar, de dar risada. Eu tive essa fase de crise de ansiedade e eu perdi totalmente o humor. Totalmente. Tá até hoje? Nada de Nossa! Não, eu perdi, eu não ia mais. Tipo, sério, podia ser coisas mais raras. Ai, será? Não. Podia ser algo mais engraçado, assim, porque tudo a gente ri aqui, principalmente aqui dentro da empresa. Eu falo que aqui dentro da Donai nós somos felizes e ao mesmo tempo com raiva, né? Então são essas várias emoções, mas eu acho que aqui é um ambiente muito gostoso, principalmente partindo do diretor, porque ele também é sorridente, ele ri de tudo a gente leva as merdas cagadas, a gente leva tudo aqui é engraçado pra gente, né? Então, é um ambiente legal, é um ambiente gostoso. Depende da reunião. É assim. Eu vejo onde você entra, tem gente organizada. Chorando. Às vezes você tá ajudando a chorar na mesma hora. Você ri pra não chorar. Ou você ri pra não chorar. Mas quando ele tá fazendo marketing da empresa. Nossa. E aí eu perdi totalmente o ruído, né? Você fica totalmente sem graça quando você tá nessa Nada tem graça, né? Nada. E aí, quando não tá nessa fase, tudo é engraçado, né? O William me falou que aqui vai ganhar o Better Place to Work, né? Prêmio lá, não é? Ixi, ninguém sabe o que é isso. Alguém sabe o que é isso, galera? Nossa, Traduz aí, mas não sabe nem o que é. Ô, louco, é real. Ai, tome vocês, tome! As meninas estudando. É prêmio de melhor lugar pra trabalhar. É o quê? Prêmio de melhor lugar pra trabalhar. Ah, que top. Tem um checklist lá pra fazer, que Tem. os funcionários respondem. Aham. Aí vocês têm que elogiar.
Mas assim, é tudo questão de ponto de vista. Por exemplo, além daquele meu paciente lá que entrou no Unicamp e estava reclamando que não era o curso que ele gostava, aí eu sugeri para ele, ó, se forma e depois trabalha no que você gosta, não sei, faz um concurso, faz uma pós, né, e se insere em outra área, mas o diploma do Unicamp é forte no mercado, e ele fez exatamente isso. Tá no nome, né? Trabalho dá trabalho, então assim, não necessariamente é uma coisa que você ame. Mas se você mudar seu ponto de vista para pelo menos aceitar um pouco, gostar um pouquinho, tem até um provérbio, não sei se é italiano, que fala, se você faz o que você gosta, você nunca trabalha. Então é mais ou menos esse conceito que tem que ter. Se você, pelo menos, vamos dizer, gosta um pouquinho do trabalho, que querendo ou não, você é uma família, né? 8 horas por dia, né? Então, às vezes você vê mais o pessoal do trabalho do que a família. Então, assim, se tiver esse ponto de vista, pensando, pô, estou em um lugar que muitos queriam estar, pô, um monte de pessoa está desempregada, né? Tiver esse ponto de vista, vai mudar muitas coisas. Por exemplo, eu tive um paciente que estava reclamando comigo, nossa, eu vou para a Europa, vou ter que fazer escala em 2 lugares dos Estados Unidos, que trampo! Subir mais 4 horas naquele sol. Tem que ver as capivaras. Pegar um pedaço da Alex da Cunha, Montemor. Eu vou ter umas 10 vezes pra falar, você está indo para a Europa, você está reclamando, cara, pô. Aí eu falei assim, olha, você está onde longe, que nem se falou, né, o trânsito, isso, aquilo. Ele falou, nossa, é verdade, né, lá é bom, né? Eu falei, é ótimo, é um monte de pessoas. Aí eu falei pra ele, assim, pra ter um ponto de vista, você já viu o metrô de São Paulo às 6 da manhã? Você vai segurar aqui, você não consegue descer. Não, mas não precisa segurar, eles seguram você. Agora, sem ar-condicionado, 40 graus, você suando, assim, tem que nem teve uma vez que eu trabalhava na Coab, e aí eu falei, é lugar chato, negócio público, Calor humano. Ninguém faz nada, né? Calor humano. Então, abafado, assim, eu falei, pô, que coisa chata, isso aqui. Eu odeio esse trabalho. Aí eu tava andando, né, tava 40 graus, aí uma pessoa vestida de Mickey lá. Falei, nossa, isso sim é um trabalho triste. Aquela fantasia em 40 graus, a pessoa deve estar abaixando a pressão, daqui a pouco cai tudo. Então, às vezes, assim, não que seja um bom carinho, mas às vezes comparar com o pior te deixa melhor, sabe? Às vezes eu faço isso. Às vezes você faz? Às vezes é bom, porque, por exemplo, eu tive um cliente que tinha depressão porque não tinha um carro voando, mas tinha um carrão. Falava, pô, mas o que você está reclamando? Tanta pessoa aí. Não é? Eu também acho. A Jéssica quer bater. A Jéssica quer resolver tudo na porrada. Ela é mesmo. A Jéssica foi convidada pra ir lá no negócio da pedra? Acho que ela nem ficou sabendo, né? Da qual? Pra bater na A Jéssica não tava na reunião. Não tô sabendo, muita coisa pra A gente gente na falou reunião aqui. aqui. O único dia que a gente queria que você batesse, não foi? O único dia que eu não vim. Calma, Aconteceu a muita coisa. calma, a convocação vai chegar. Parece que você não veio por um mês, Não. né? Foi só um dia. Um dia. Não, eu vim no dia, só não vim uma hora. E aconteceu tudo isso. Uma hora, eu veio um dia Uma hora todo. só. Nossa, vários acontecimentos. Em uma hora acontece muita coisa, você nem imagina. E assim, lembra que a gente falou que em 1 hora que você ri, você chora, não sei o quê? Foi essa uma Tem hora várias que aconteceu. mudanças emocionais, né? Aí a questão de ponto de vista é interessante. Enquanto isso, eu tive um outro paciente que eu atendia lá de serviço social, que a pessoa, assim, era super pra cima, falava, nossa, eu trabalho na parte de construção lá, tudo, né? E aí eu vou de ônibus, mas, nossa, super legal. Ele falava brincando que ele dirigia Mercedes com um motorista, né? Que era ônibus, né? Então eu achava o máximo ponto de vista dele, sabe? Ele, graças a Deus estou com trabalho, milhões não estão, né? Então eu estou lá com fixo todo mês. Então, assim, a questão do ponto de vista é muito importante. Alguém aqui dormiu assim? Eu passo. Na hora do olho, eu também. Assim, Loucura. Não entendeu? Loucura. Não me Mas que ainda, Carol? Acordava muitas vezes assim. nossa, quando tem um jeito de você fazer em você mesmo, né? Quando eu fazia em mim mesmo, às vezes eu tinha que tomar um café porque dava um sono, nossa. Eu viajava, eu via meu corpo lá em cima, assim, lá embaixo, via eu voando, nossa. Isso daí é uma E Eduardo, o que você sentiu? Nada? Ai,
prática, assim, o cérebro não é que ele é ruim com você, mas assim, tem aquela questão muito usada aí comercialmente falando, autossabotagem, né, tudo, meu cérebro faz isso comigo, meu cérebro faz aquilo. Na verdade, ele quer te proteger, então assim, ele não sabe direito das coisas. E aí, às vezes, quando você vai se render em um processo desse, ele fica meio assim, opa, o que você está fazendo? Eu tava me concentrando, de repente eu tava lá. Eu voltava. Aí eu tava pensando em uma coisa dessa. Você tá Aí eu aqui, você voltava. fala, nossa, será que eu fechei meu carro? Será que eu tô vivendo no mundo? Será que eu tenho que ir na Será que janela? eu posso almoçar? Aí eu voltava. Fica mais indo e voltando. O seu pensamento é, nossa, será que aquele radar me pegou? Pensando que lá, e as multas. Será que esse lugar pode estacionar, né? Será que tomei multa, né? Isso daí acontece bastante. Acontece. É mentira. Mas você me conhece hoje. Isso gerou uma crise de ansiedade? Porque pensar. Assim, o que gera é quando é muito dia, muito frequente. E conta mais. Então ela tá com depressão profunda. É no WhatsApp que vai chamar? Uma coisa que tem é agenda importante livre? se frisar, uma hora antes de dormir, uma hora ao acordar, evita um pouco o celular, assim. Nossa, a primeira coisa que a gente faz. Eu vou Você viu, eu tento ajudar. Na fotinha do radar só parava o celular na O boca. único que não pega o celular aqui é o Eduardo, que não tem o tijolão e as pedras todas. O Eduardo pega pra jogar o jogo da cobrinha. Ah, é legal. Então, eu tinha O celular dele não tem nem o jogo da cobrinha. Apresenta seu celular pra ele. Apresenta seu celular. Tem que comprar Pois é, um clássico. Esse é o melhor que tem, né? No chão não quebra, raiado não quebra. Esse é muito bom, eu gosto dele. O Eduardo vai te chamar no WhatsApp. Você pode cair no chão, quicar, passar a cara em cima. Se você recebeu uma ligação, é do Eduardo. SMS. Vai te mandar um SMS, torpedo. Torpedo. Esse é o melhor que tem. Então, porque as redes sociais é um perigo. Eduardo, ele acorda, ele lê um livro, sabe? Ele faz isso, Ele faz crochê. faz crochê, faz Crochê, não quer, Eduardo? Amigo Rogue. É mais chique, mais caro. Mas É o nome gourmetizado do crochê. não me dá ansiedade.